Bom dia ou boa noite aí aos senhores que me ouvem. Eu resolvi tirar um momento aqui para falar com vocês. Ontem, dia 6 de abril, eu fiz uma live aí, uma live muito boa. Nesse momento eu tô abrindo aqui para me ver o que é que já foi comentado, né? Claro que eu vou ver melhor depois, mas acredito que aqueles que assistiram devem ter gostado, porque eu gostei. Eu só ver aqui quantos. Olha. Ah, não, não tem muitos comentários ainda, ainda, né? É porque muitos comentários já foram postos lá no chat. Enfim, mas agradeço. Ah, não, agora que abriu aqui, olha. Nossa. Enfim, só tenho a agradecer aí. Depois eu vou interagir aqui nos comentários, tá? Que não é esse o propósito aqui nessa gravação. Abri mesmo só por curiosidade aqui. Mas assim, teve um inscrito, teve um inscrito ontem na live que eu tenho três coisas que eu gostaria de argumentar com vocês aqui. Pessoal, eu já notei que quando eu coloco aqui algumas questões, eu tenho percebido assim pessoas arrogantes, pessoas grosseiras aqui, sabe? Então eu sou o seguinte: se de repente num vídeo ou num grupo a pessoa expõe uma situação e às vezes para mim aquilo é insignificante, ou de repente, sei lá, já cansei desse assunto, eu simplesmente não opino. Eu não opino, eu passo, né? E mas assim, querer censurar outra pessoa é complicado. Então assim, diante do que eu vou expor aqui, eu vou até já dar uma preliminar aqui, eu vou dizer o que é os pontos que eu vou falar, porque se é um assunto que você, ouvinte aí, não tem saco para isso, não gosta, então você não vai nem precisar ouvir. Eu acho que é mais sensato isso. Você não vai precisar ouvir, ou se você ouvir, mas não quiser, não for do seu interesse comentar, também não comente. Porque assim, eu coloquei uma pessoa para ser o moderador aqui do canal, que é o meu amigo Lorde, conselheiro, ele tem me ajudado nisso aí, porque eu não fico. Eu tenho uns momentos que eu entro aqui, então tá acostumado às vezes dele, ele entra em contato comigo já com um print. Olha o que essa pessoa escreveu aqui. Já teve comentários tão grosseiros aqui que ele falou: você me deu o moderador, eu já removi, eu já tomei uma providência aqui. Segundo ele, a mesma coisa que acontece aqui acontece no canal dele. Eu já li vários comentários desagradáveis, sabe? Não sei, assim, parece que é claramente é percebido assim uma turma do contra, né? Parece que tem um ranço. Eu fico me perguntando por que isso, né? Porque eu não faço isso nos canais masculinistas. Eu tenho canais, eu juro pra vocês, tem alguns canais aí de homens que às vezes a abordagem eu não concordo muito, ou não é do meu agrado, ou eu não assisto, ou se eu assistir eu fico quieto. Mas eu não vou ficar ofendendo a pessoa. A pessoa ela tá no direito dela de fazer o conteúdo. Se o cara quer defender a ideia dele lá, quer argumentar alguma coisa, por mais que de repente eu não concorde, eu ainda digo aqui, se eu decidir comentar discordando, mas assim, ontem, um exemplo aqui, ontem na live, depois que terminou a live, o Lorde me enviou uma mensagem que eu achei interessante. Ele falou assim, cara, que live, né? Foi assim, muito boa. Esse tipo de live aí que deveria ter mais aí para o público, né? Porque até no momento, ele falou assim, até no momento de discordar, a discordância ela foi tão bem elaborada, tão bem feita, que nem parecia que era uma discordância. Então eu uso dessa didática. Se eu vou no canal de outra pessoa discordar de uma coisa, mas existe uma forma da gente fazer essa discordância sem ofender o outro, né? Sem estar com escárnio, com deboches, né? Enfim. Então o que é que eu pretendo falar aqui, né? Eu vou falar.
uma situação muito estranha que está acontecendo aqui. Muitas vezes eu já comentei com os senhores acerca de uma mulher que na vida presente hoje, 2018 para cá, é a pessoa mais assim eu vou usar uma expressão aqui que tem pisado no meu calo, né? Ela tem prazer de pisar no meu calo, sabe, de me ferir, que é a coordenadora pedagógica da escola que eu trabalho de manhã. Ou eu vou ter que dar uma. Eu precisava de saber o nome dessa mulher que eu dei aqui no canal, eu não lembro. Como já faz tempo, eu vou dar uma olhada no hall de vídeos que eu tenho para ver se eu descubro o nome dela, porque aí toda vez eu não precisava ficar citando coordenadora, né? Fica muito comum. Tem que especificar o nome dela. Eu vou tirar um momento. Hoje não vai dar porque eu já estou em gravação aqui, né? Mas eu vou tirar um outro momento para me relembrar o nome dela, porque eu sei que esse nome essa pessoa ainda vai ser lembrada aqui enquanto eu estiver trabalhando lá, né? Mas assim, eu vou ter uma situação, pessoal, que eu vou expor aqui a respeito dela, que eu vou querer muita opinião de vocês. Então esse é o primeiro tema. Teve um inscrito que pediu para que eu comentasse sobre uma professora da escola que eu estou trabalhando à tarde, a que me deu um fora, lá em 2011, né? Ela me deu um descarte. E eu falei eu falei, ó, pessoal, vou dar só uma síntese aqui, né? Então eu pulei muitas coisas e esse inscrito pediu para que eu viesse a comentar mais a respeito dela, dessa situação. Então eu também anotei. Nós estamos numa divergência aí, porque eu habituei a me referir a ela mais como seca, a seca. E os inscritos chamam a magrela. Teve até um inscrito que falou assim: não, bota um nome para ela, Olivia Palito. A Olivia Palito. Por enquanto, como eu não dei um nome ainda para ela, eu vou pensar num nome depois. Eu vou chamá-la de Seca. A Seca, tá? Seca não é seca de água, não é seca porque ela é seca mesmo, sabe? Eita, quem diria eu que do passado já sofri bullying por ser magro e hoje estou fazendo isso. Mas eu sobrevivi, o povo. Eu era tão magro quando eu era mais novo que eu sofri bullying. Eu tinha um monte de apelidos, sabe? Era caveira ambulante, seco, bainha de saco, caniço. Tinha mais agora, porque eu não. Ossada, né? Teve mulheres, meninas, né? Quando eu era adolescente, que falavam: você acha que eu quero um saco de osso que nem tu? Eu quero um filé mignon. Eu quero um filé mignon, né? Você só tem osso. Enfim. Então eu sofri bullying, eu posso. E eu sobrevivi, eu posso falar dessa forma, tá? É, Então é a seca, né? Então, deixa eu até botar aqui para que eu não esqueça. Se eu conseguir pensar num nome legal aqui, eu até coloco aqui para ela, tá? O que acontece? E o terceiro ponto, deixa eu ver. Não, acho que é só isso mesmo. Porque eu tinha umas outras coisas aqui, mas aí eu já comentei ontem, era coisas que eu ia gravar, né? O podcast, mas aí eu falei ontem durante a live. Se eu lembrar de outra coisa aqui, eu comento, né? Mas vamos lá, pessoal, tá acontecendo uma coisa, isso aqui é um desabafo, tá? Isso aqui é um desabafo que eu vou fazer com vocês. Eu não vou mentir que isso me causou uma preocupação. Aqui eu falo pra vocês assim, às vezes, igual eu sempre vou estar referindo à live. Ontem quando eu gravei a live, teve um momento que eu até fiz um elogio pra mim, um reconhecimento, né, para mim, pro Lorde, pro Rafael, quando eu coloquei assim, que a gente veio de lares desestruturados, disfuncionais, da pobreza, muita dificuldade, sabe? E foi uma vida difícil, então estar onde eu estou hoje foi uma grande superação. Então, por um lado, eu digo para vocês, tem me ajudado, é aquilo que me garante uma vida um pouquinho melhor do que a que eu tinha antes, mas eu falo para vocês, pessoal, trabalhar, eu sei que isso aqui, eu até entendo um lado um pouco daqueles que já se cansaram de ouvir eu falar disso, né?
Mas eu acho que talvez eu só pare de falar disso o dia que eu sair para uma vida que talvez no mínimo diminua bastante, sei lá. Esses dias uma pessoa falou assim, se você estivesse trabalhando com marketing digital, você não estava passando por isso, né? Até eu chegar nesse marketing digital é difícil. Eu me vejo numa situação que se eu largo esse serviço, eu vou viver de quê? Como que eu vou fazer? Ainda mais numa época dessa que as pessoas que trabalham para ganhar o mínimo para sua sobrevivência estão sendo impedidos. Tá difícil, sabe? Mas eu vou falar aqui para vocês, meus amigos, trabalhar com mulher é canseira, meus amigos, é canseira, canseira, eu falo a canseira psicológica, a canseira psicológica é muito cansativo. Aqui tem um inscrito meu que eu tô estreitando assim uma amizade. Essa pessoa se tornou um grande solidário meu, tem uma grande solidariedade por mim, porque ele já me contou já uma boa parte assim do histórico de vida funcional, de vida profissional no serviço público, na área da saúde. Se não for igual ao meu histórico, é pior. Então, assim, esse rapaz, vira e mexe, a gente está conversando lá no Telegram e ele fala, Vitor, eu super te compreendo, cara, eu super te compreendo, porque pessoal, eu não vou. O rapaz ele deve estar me ouvindo, ele sempre me acompanha, eu jamais vou citar o nome dele aqui, mas ele chegou a fazer uma menção para mim de ter que ir parar no médico, pessoal. Teve que parar no médico, emitir laudos e fazer tratamento mesmo de problema psicológico, tipo assim, distúrbios emocionais, alguma coisa nesse sentido, de tanta pressão que esse cara sofreu na mão de mulher no ambiente de trabalho. O meu caso, eu estou falando aqui, eu sou um trabalhador na área da educação. Eu sou um professor, eu convivo no meio de professoras. Hoje eu leciono numa escola pela manhã que só tem eu. Eu sou o único professor do sexo masculino que está lá. Eu tinha um colega que trabalhava comigo, mas ele se aposentou. Ele já não está mais. Já há uns meses atrás a gente já sabia. Já estava o trâmite da aposentadoria dele, só estava esperando o último deferimento para ele se ausentar, né? Então ele já não trabalha mais. Já tem até uma pessoa substituindo ele lá na escola, que por sinal mulher, enfim. Então eu sou o único professor do sexo masculino no meio de uma equipe de mulheres. Eu passo por, assim, veja vocês, eu estou da minha casa, né? Estou trabalhando remotamente, mas mesmo daqui elas têm uma capacidade de sugar, sabe? Assim, de desgastar mesmo o emocional. Esse rapaz, ele se solidarizou comigo e eu me solidarizo. Olha, ó, tem esse caso desse rapaz que eu tô contando, que eu tô relatando superficialmente aqui para vocês, da saúde. Eu tenho um outro inscrito que ele me contou que ele foi um trabalhador da justiça. Ele era um escrevente judiciário. Acho que tem uns 2 meses que ele me contou esse fato da vida dele. Ele era um escrevente concursado da justiça, ganhando bem. Ele pediu exoneração do cargo. Ele pediu exoneração, ele está parado agora. E ele falou, ele disse, ou era o emprego ou era a minha saúde mental. E eu preferi escolher a minha saúde e sair do trabalho. Não suportou a convivência com mulheres no local onde ele estava trabalhando. Ele disse que as chefias e as demais colegas de trabalho, tudo mulher. Meus amigos, é difícil, é difícil. Eu já estou vivendo assim uma época. Esse rapaz, o trabalhador da saúde, ele até falou: por que você não vai no médico e pede um laudo, pede alguma coisa assim para tu já começar a se respaldar? Porque não vai parar. Não vai parar. Não espere isso, que por onde tu trabalhar, que tiver mulheres, que vai parar esse tipo de coisa. Não vai parar. Essa questão que eu comentei esses dias aqui no canal a respeito lá da escola, que eu tive que dar um arroxo lá no diretor, lá por uma série de coisas. Ele ouviu esse relato e falou: ele disse, você pode esperar que vai vir chumbo grosso. Elas não vão perdoar isso aí, não tem perdão. Nunca acaba, cara, nunca acaba. Eu vou contar, na verdade eu sabia que tinha 3 pontos, aí de repente me deu um branco e eu lembrei, falando aqui eu lembrei.
Deixa eu anotar aqui, vou botar como uma palavrinha-chave aqui, planejamento. Vocês lembram? Na verdade, sobre a coordenadora, vai ser duas coisas que eu vou comentar. Mas vamos lá. Pessoal, eu sempre digo aqui para vocês, né, que a fulaninha lá, ela tá de licença, né? Ela tá de licença e tem uma substituta dela. Eu tenho o que eu vou comentar aqui, eu já tinha até falado lá no grupo, né? Eu já tinha até tomado umas opiniões lá no grupo que eu participo, mas eu vou expor aqui porque aqui é mais amplo, né? Aqui tem mais pessoas, vocês poderão estar opinando aí. Mas assim, há 11 anos que eu trabalho como professor, eu vou dizer para vocês assim como é que é a minha visão, eu como um professor, a minha visão numa sala de aula. Existe sempre eu diria que é um documento norteador para o professor. Esse documento ele é chamado de currículo, outros chamam de documento curricular, que é uma proposta de ensino. Então, esse documento curricular ele dá toda uma sugestão de atividades, de conteúdos para cada série, né? Para cada ano. Por exemplo, eu tenho um documento aqui no meu computador de quase 600 páginas, que vai é da educação infantil ao ensino médio. Então, qualquer uma dessas etapas que o professor for trabalhar tem lá, né? É a proposta, no caso aqui do Estado, essa proposta, ela é conectada à BNCC. Pior que eu não lembro o que significa essa sigla, mas é um negócio lá de normas, né? Enfim. E deixa eu pesquisar bem aqui o que significa. Eu sabia decorado, mas me deu um branco aqui. BNCC. Então, os estados e municípios, eles se adequam a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, o governo federal ele estabelece a BNCC. Aí, como eu disse, né, as instituições, os órgãos, né, de ensino, eles se adaptam às suas realidades, porque também tem as realidades regionais, e aí vão se adequando. Então, eu tenho uma cópia desse documento aqui, que está lá com uma proposta, mas o que acontece? Na maioria, pessoal, na maioria das situações, se eu pegar esse documento curricular e dizer, não, eu vou seguir o que está aqui nele, 100% do que está nele, acaba que a gente não consegue fazer um trabalho. Eu digo, o professor que quer fazer um trabalho sério. Quem quer fazer um trabalho sério? A gente não consegue desenvolver, porque a realidade que se encontra nas salas de aula de uma escola pública, principalmente essas escolas mais periféricas, o aluno não está dentro do que está sendo proposto para aquele ano. Então acaba que a gente é obrigado a ter que estar fazendo umas revisões, tem que estar puxando coisa lá que o aluno não está bom. Eu vou lhes dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a dar aula, lá em 2010, 2011, eu lembro que eu trabalhei com a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu me lembro no ano de 2011 que eu entrei numa sala de aula à noite, na aula de matemática. E eu já com uma cópia, eu lembro que eu tirava xerox naquele tempo, né? Não tinha essas dinâmicas que a gente tem hoje, tudo computadorizado, né? Então eu tirava xerox daquelas turmas que eu iria trabalhar. Então era uma turma de quarta etapa. Naquele tempo era sétima e oitava série juntos. Então tinha conteúdos dessas duas séries. Expressões numéricas, equações, funções. Era um conjunto lá de conteúdos. Pessoal, quando eu comecei a trabalhar, eu não lembro, acho que foi. Eu comecei a trabalhar, acho que equações. Os alunos que tinham muitos, assim, a maioria da turma eram pessoas já de idade, pessoas bem mais velhas que eu. Senhores e senhoras casados ali, né, naquela turma. Eram poucos jovens ali. E eles começaram a falar, professor, você está falando grego, nós não estamos entendendo nada. Eu não sei o que você está explicando aí. Eu não tô, ninguém, alguém está entendendo aqui o que ele está falando?
Aí quando eu ouvi aquilo, aí eu fui conversar com a turma, eu falei, aí não, professor, eu tenho 20 anos que eu saí da escola, agora que eu voltei, depois de mais de 20 anos, eu voltei, eu não sei de nada disso aí que você está explicando. Aí o que que eu fiz? Eu falei, não, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, vocês copiam aqui o que eu coloquei para poder passar a aula, mas eu vou sentar com a coordenação aqui pedagógica, eu vou expor a realidade de vocês, tá? Da turma, e eu vou montar uma proposta. Eu falei, porque real, eu concordo com vocês, não tem condição de eu trabalhar isso aqui, sendo que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Então é melhor a gente parar isso aqui e voltar lá atrás, né? Pessoal, no mesmo dia, eu chego, por ocasião, estava a diretora e a coordenadora. Duas pilantras, sabe? Eu já falei delas aqui. Uma é a que eu falei que esses dias a polícia veio até atrás de mim aqui pra gente resolver. Eu tive embates judiciais com ela na época. Eu chego pra elas e falo, ó, eu tô com essa turma aqui, a realidade da turma é essa e essa. O pessoal tá reclamando, então eu só quero só a confirmação com vocês. Eu falei, eu vou parar, eu sei que tem um plano de ensino aqui a ser seguido, mas não tem como eu trabalhar isso aqui. Eu falei, eu vou preferir tirar um período aí para me fazer uma revisão. Eu tenho que ir lá na base, né, trabalhar as operações né, dar menos uma noção para poder, quem sabe no segundo semestre, eu entrar nesse conteúdo aqui, dar menos uma noção para eles, né? Pessoal, quando eu falo isso, aí aqui, por que que eu estou lhe dizendo o quanto é difícil trabalhar com mulher? Quanto que é difícil? Quando eu coloco isso, olha o que que eu escuto de ambas, negativo, negativo. Você não vai fazer isso aí. Você vai trabalhar é o que está no documento aqui, é o que está na ementa curricular. Não é para fugir disso aqui, professor. E eu digo, mas como? Eu falei, a própria turma está reclamando. A turma está reclamando. Não, aí você pode fazer assim, você manda uma tarefa extra para casa, você inventa outra coisa, mas não pode, você tem que trabalhar isso aqui. Você tem que trabalhar isso aqui. Eu, inexperiente, na minha cabeça só tá assim, eu sou um subordinado, né? Eu tenho que obedecer. Volto lá na turma e falo para a turma, e era uma turma cheia, pessoal, era mais de 40 alunos nessa sala. Chego e falo, ó, pessoal, fui lá com a coordenadora e a direção, expus a situação e ela não me autorizou eu fazer aquela. Eu falei qual era a minha proposta, não autorizou. Eu digo, a gente vai ter que ir vendo isso aqui, sei lá, eu vou fazendo um paralelo com vocês aí, um outro assunto. Pessoal, eu ainda dei aula acho que mais uns 2 dias. Novamente essa turma reclama que não estava conseguindo acompanhar. Estavam reclamando, né? Passados 2 dias, essa diretora me chama lá na sala dela e diz assim: Olha, eu vou tirar você da turma, tá? Eu vou tirar você da turma e eu vou passar essa turma para um outro professor. Tinha um professor contratado que, por sinal, era parente dela, cunhado dela na escola. Depois eu vi que eu estava no meio de uma grande jogada daquela mulher, sabe? Ela, não, eu vou passar porque, olha, o pessoal tá vindo, o pessoal tá me procurando aqui, tá reclamando muito, que você tá muito grosseiro, que você tá maltratando, ali tem senhores ali dentro daquela turma, e o pessoal não tá gostando da forma que você... Então eu decidi, eu já tomei minha decisão, você não vai mais dar aula lá, tá? Ah, pessoal, quando ela falou isso pra mim, aí eu engrossei pro lado dela, eu digo, o quê? Digo, você vai tirar minha carga horária? Eu falei, não, isso aí não. Eu falei, se você tirar, você pode me aguardar, porque eu vou lá no Ministério Público lhe denunciar. Eu falei, você não tem esse direito de fazer. Se tem, eu falei, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu falei, dias atrás eu vim com você aqui, eu participei para você uma situação, você não colaborou comigo, agora tu tá me dizendo, eu falei, não, pois nós vamos ter que tirar essa história limpa. Eu falei, você não tire a minha carga horária. E outra coisa, nós vamos tirar, já que tu está dizendo que os alunos estão reclamando, só que quando ela veio falar comigo, foi de dia, foi no expediente do dia, né? Falei, hoje à noite, por favor, na hora que eu entrar lá naquela turma, eu vou lhe chamar para nós tirar essa história limpa lá dentro da sala. Eu quero que você me aponte quem foi esses alunos que foram reclamar de mim, para ti. Pessoal, quando foi à noite, quem disse que ela apareceu lá na escola? Ela não apareceu, essa mulher. Aí estava só a coordenadora pedagógica. Aí dentro da sala eu comuniquei à turma. Eu falei, pessoal, a diretora me chamou lá na sala dela, disse que teve reclamações de mim lá na turma, ou daqui de pessoas aqui, por isso, e eu gostaria de saber quem foi. Aí os alunos falaram, o quê?
Professor, pessoal, eu vou até fazer um elogio. No exercício da docência, até hoje, para mim, foi as melhores turmas que eu já trabalhei, foi turmas de EJA. Não vou dizer que tem um caso ou outro de uma pessoa ruim ali dentro da turma, mas a maioria dos alunos, eu diria que são as turmas que mais respeitam o professor, são as turmas de EJA. Eles têm um grande respeito. Quando a gente está nos cursos de formação, a gente costuma dizer que o EJA são as turmas dodói, as turmas dodói da escola, porque eles são muito frágeis, sabe? Eles se queixam muito, professor, eu não estou aprendendo, não, professor, isso não entra na minha cabeça. Eles são muito frágeis. Então, assim, eu diria que não é toda pessoa que tem a capacidade de trabalhar, tem que ter um perfil para trabalhar com essas turmas, tem que ser muito acolhedor, tem que ser humanizado, porque acho que é aquela coisa assim, né? Já vivi até hoje sem um estudo, estou vindo aqui. Se um professor começar a maltratar um aluno da EJA, ele sai, eu já vi isso acontecer. Então é melhor que se tire o professor do que perder os alunos, né? Enfim. Mas não era o meu caso, eu sempre tratei bem. Eu era muito carinhoso com essas turmas, né, que eu trabalhava. E imediatamente esses alunos falam para mim, chama ela aqui, pois chama, ela vai ter que provar o que ela está falando aqui, que a gente andou falando. Aí eles se manifestaram, professor, nós fomos, cerca de uns 7 alunos. A gente procurou mesmo ela, só que não foi para falar mal, você é um excelente professor. O problema não é que você não sabe ensinar, o problema é que a gente não está no nível para aprender esse conteúdo aí. E você quis nos ajudar e ela não, pois nós fomos lá falar pessoalmente. E aí ela dizer que a gente foi queimar você lá, que a gente foi falar mal de você. Aí eu fui lá, ela não estava, chamei a coordenadora. Pessoal, eu mesmo quase não falei nada. Os alunos descascou, sabe, lá dentro. Assim, mais a diretora. Aí foi quando essa coordenadora, tipo assim, o pessoal meteu a bronca mesmo, sabe? Ela devia tomar vergonha na cara. Por que ela não veio? Por que ela não tá aqui para ela confirmar, para ela falar na nossa cara que ela falou isso? Aí foi quando a coordenadora virou para mim e falou, professor, qual é para você o melhor jeito de trabalhar? É daquele outro jeito lá que você falou? Eu disse, com certeza. Não, então prossiga. Pode falar, eu vou conversar com a diretora, a gente vai entender isso aí. Aí o negócio já recuou, né? Quando viu que era a turma que estava batendo de frente, aí recuaram. Aí eu pude, pessoal. Aí eu pude fazer o trabalho da forma que eu gostaria de fazer ali, depois que houve uma pressão da turma. Mas olha o exemplo que eu estou dando aí. Então, por que eu estou contando um caso lá de 2011? Porque, para que vocês percebam que isso não é... Olha, desde quando eu entrei até hoje, pessoal, é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, eu sempre tive uma política assim, de chegar numa turma, por mais que eu tenha esse currículo em mãos, eu sou muito assim, de analisar a realidade dos alunos. Eu não chego já de cara ministrando o conteúdo que está pedindo ali, né? Eu chego, eu pego coisas das séries anteriores, eu dou umas atividades ali e falo, vamos tentar fazer. Eu quero ver o que vocês já sabem aqui, né? Que às vezes é o que são conteúdos que, para que eu possa trabalhar aquele conteúdo que está no documento, o aluno tem que ter uma base. Aí eu vou ver, eu já peguei turmas que estavam boas, que eu coloquei, a maioria se desenvolveu bem naquilo, aí eu sabia, aqui eu posso engatar logo, né? No conteúdo do ano mesmo. Mas teve turmas que eu vi claramente que não dava para fazer aquilo. O nome disso aí, inclusive na pedagogia, tem um nome disso aí, chama-se avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é aquela que se faz no início do ano, no início das aulas, faz essa sondagem ali, aí a gente tem o panorama da situação. Às vezes uma turma é dividida no meio, às vezes tem sei lá, 50% da sala é boa, outro 50% está ruim. E de base desse diagnóstico, aí sim eu vou me programar, eu vou trabalhar, mas é um trabalho realmente ali para quem está atrasado tentar se recuperar ali, né? E pasmem com o que eu vou falar. Eu até hoje só teve uma escola que eu trabalhei na minha vida que eu fui apoiado com essa dinâmica. Foi uma escola particular. Eu trabalhei numa escola particular que ela é um convênio. Existem as cedências, né? Os professores concursados são cedidos para trabalhar nesse colégio, mas a escola em si, ela é particular.
Ela era até de uma igreja, e aí a igreja é quem gerencia. Quando eu trabalhei nesta escola particular, lá a visão era outra. Eu era inclusive incentivado a fazer dessa forma, mas na escola pública, no meio de pessoas dessa mulherada feminista, esquerdista, e eu diria até misândrica, a visão, tipo assim, pessoal, é uma coisa assim. Eu vou usar a expressão que a minha amiga Júlia sempre fala, é coisa maligna. Ela gosta de usar isso é maligno. Porque como que eu tô querendo fazer? Eu tô usando de boa fé, eu tô querendo fazer uma coisa séria, um negócio mesmo para ajudar ali, melhorar a vida daquelas pessoas, e a pessoa se coloca contra. Então, eu já falei muito disso em outros podcasts, eu vou migrar agora. Eu dei o exemplo de 2011 e vou colocar agora aqui para outra extremidade, né? O que está acontecendo agora. Eu estou vivendo uma situação em que, por mais que eu esteja trabalhando à distância, mas pela experiência que eu tenho, eu sei como são as realidades aí, né? Então eu estava fazendo um planejamento e esse planejamento, ano passado, num certo momento, ainda quando era outra, a que me assedia lá, né? Eu disse a ela um dia, eu falei, olha, eu quero saber, eu quero saber se eu posso fazer minhas aulas, montar minhas aulas de uma forma mais flexível. Eu falei, eu sei que tem um documento curricular, mas eu sei o que os alunos precisam. Então, às vezes o que está proposto para aquele ano não é nessa. Às vezes tem uma coisa que eu quero trabalhar, mas não está naquela ementa. Às vezes está na outra série, mais à frente, ou um pouquinho atrás. Enfim, eu falei, eu quero saber se eu posso flexibilizar isso. Na hora que eu for planejar, eu posso até pegar. Eu digo, eu vou pegar do documento curricular, mas eu vou tirar assim por exemplo, de outra série, aquilo que eu preciso, o código, que é cheio de códigos lá, né? Tem uns códigos lá que a gente tem que botar no planejamento. Falei, só para se adequar àquilo que eu preciso trabalhar com a turma. E falsamente ela concordou na ocasião. Ela falou assim, não é muito correto, não, mas tudo bem, pode fazer. Ela concordou, porém, às vezes que eu fiz isso, não vou dizer, pessoal, isso é uma vez ou outra. É uma vez ou outra quando que eu faço isso. Às vezes um item, dois itens, às vezes no documento que eu preencho, que eu coloco assim. Pois eu fui chamado a atenção. Eu fui chamado a atenção recentemente. Agora, início de março, né? Deixa eu ver, nós estamos em abril. Há um mês atrás, né? Há um mês atrás eu fui chamado a atenção pela substituta dela. Eu já contei eu já contei esse caso aqui para vocês, certeza. Que ela mesma confessou, né, que ela estava sendo ela estava sendo orientada pela outra que está de licença, né, a ficar ali, como se diz, né, me arrochando, né, me pressionando. Eu escutei da boca dela quando ela disse assim, ela falou, olha, você a partir de agora não é para fazer nada, nada que não esteja dentro do documento para essa turma. E eu ainda escutei, olha o desaforo que eu escutei. Não me interessa, ela falou, não me interessa o que você acha. Sabe, o que você acha, o que tu entende que é melhor, não. Deixa o teu achismo de lado, tá? Deixa o que tu acha de lado. É para fazer o que está no documento. Se o conteúdo tá lá para aquela turma, é aquilo ali que você vai trabalhar. Não é para fugir nada daquilo ali, tá? Eu não fiquei com raiva dela porque eu entendi que ela estava cumprindo a ordem da outra, né? Ela já tinha deixado isso claro para mim, que a outra estava dando ordem, né? Então ela falou: olha, não faça nada que não esteja no documento. Aí eu, não, tá bom, colega, beleza, pode ficar tranquilo. Pessoal, eu digo aqui para vocês, da forma como me fora exigido, eu digo para vocês que é muito, muito mais tranquilo de fazer, bem mais tranquilo, bem mais fácil, sabe? Até para preencher esse documento é mais rápido. Corro lá na internet rapidão, eu baixo as atividades. O MEC, inclusive o MEC disponibilizou, eu descobri esses dias, uma base de. É tipo assim, é uma plataforma lá que é cheia de atividades. Já tudo de acordo com a BNCC, que se o professor quiser usá-las, tá lá, é só baixar, tudo em PDF. Baixa os arquivos e monta. Então, por exemplo, quando eu fui planejar agora minhas atividades para o mês de abril agora, foi bem mais rápido para me fazer.
Só que eu fiquei assim na minha cabeça. Por enquanto a gente está numa pandemia, né? A pandemia, ela não. Assim, eu não vou esperar resultado disso. Você já se conhece aí, eu já mandei áudio das mães aqui, qual é a visão das mães, né? As mães não querem. Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo de estar ajudando a fazer atividade em casa, eu não tenho esse tempo. Então, tanto faz. O que a gente mandar não muda muita coisa, não. A minha preocupação mais é quando é eu que estou lá dentro da sala ensinando, né? Com certeza essa ordem, assim que as aulas, o dia que essas aulas voltarem presencial, certeza eu vou ter que seguir diante dessa diretriz. Eu não vou ter essa permissão para flexibilizar nada, né? Tem que seguir o que está ali. Quando foi, o que é que eu falei esses dias? Eu mandei um áudio para essa substituta. Eu disse assim para ela, ó, fulano, eu já vou começar a escrever aqui, né, montar o que é pro mês de abril aí. Eu falei, e aí só te comunicando, tá? Eu vou seguir exatamente. Eu falei, eu vou seguir exatamente o que você determinou, né? Não é mais para fazer o que eu acho, né? Não é para me fazer o que eu acho. Eu vou seguir fielmente. A senhora pode ficar tranquila que não vai ter uma atividade, não vai ter nada nesse planejamento que não esteja de acordo com o documento curricular. Pessoal, assim eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu montei o planejamento, eu baixei uma boa parte das atividades que eu encontrei, são atividades que estão lá no, como eu disse, na plataforma do MEC, eu achei. Eu peguei coisas do MEC, eu peguei atividades que eu encontrei de outros estados. Por exemplo, eu achei um site de uma cidade do Rio de Janeiro, uma atividade muito boa, tudo que, de acordo com o que está lá prescrito para aquela turma, para aquela série. E eu peguei e coloquei, né? Tudinho. Montei e mandei semana passada. Se eu não, hoje é quarta? Não, eu mandei antes de ontem. Segunda-feira de manhã eu mandei no e-mail, né? Eu mandei no e-mail para a substituta lá. E falei, ó, tá aí o arquivo. Falei, tá tudo de acordo com o que você me exigiu. Pessoal, vocês. Eu sei que vocês. O que vocês vão ouvir de mim aqui, vocês vão dizer assim: não, cara, tu tá de brincadeira, tu tá mentindo. Pessoal, por essa luz que me ilumina. Vocês acreditam que eu tô há 3 dias aguentando a porrinhação dessa mulher, dessa substituta? A porrinhação, meus amigos, aqui, ligando, ligando. Hoje, por exemplo, 7 e pouco da manhã, ela tava me ligando aqui. Eu não atendi. Depois que eu levantei, escovei meus dentes, tomei café, aí eu fui lá entrar em contato com ela, ver o que ela queria. Mas ontem foi o dia todo mandando mensagem, mandando áudio, ligando. Vocês acreditam que a mulher tá reclamando do meu planejamento? Aí eu vou dizer o que é a reclamação agora. Não, professor, porque olha essa tarefa aqui, eu tava olhando essa tarefa, eu acho que essa tarefa tá muito fácil, sabe? Essa tarefa tá muito fácil para esses alunos, você tem que botar um grau de dificuldade maior. Não, porque essa outra, ela ia printando, sabe? Acho que ela abriu lá que eu mandei o arquivo no e-mail, ela deve abrir na tela do celular e vai abrindo os arquivos e printando, né? Ela, não, porque essa tarefa bem aqui, essa tarefa aqui eu acho que os alunos não vão entender, professor. Essa tarefa aqui os meninos não vão entender, então eu acho que era melhor você substituir por uma outra tarefa, tem que fazer outra. Ah, não, pessoal, depois de tanto, assim, do tanto que ela me exigiu, e eu sabendo que eu fiz tudo correto, aí ontem quando ela estava comentando, eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu não vou refazer, tá? Eu não vou refazer, eu falei lá atrás, quando você me cobrou, eu cedi as suas cobranças, porque realmente tinha umas coisas que era aquilo que eu te falei, que eu estava flexibilizando, eu estava botando algumas coisas que eu entendia, que era porque o aluno precisasse, baseado na minha experiência. Eu falei, então eu cedi o que você me pediu. Agora, tudo que está posto aí, eu estou obedecendo o que você me cobrou lá atrás. Eu falei, inclusive essas atividades, se você quiser, eu lhe mando até os sites de onde eu tirei. Você vai ver claramente. Eu falei, uma boa parte dessas atividades eu tirei no portal do MEC para esta turma. Eu falei, eu até falhei de não ter colocado no planejamento as bibliografias de onde eu tirei. Eu falei, nos próximos planejamentos, eu vou colocar as referências bibliográficas de onde eu tirei. Eu falei, como eu já te mandei e não coloquei, mas eu posso te enviar aqui. Eu falei, então como eu tenho certeza
que as atividades que eu coloquei estão de acordo com, não somente com o documento curricular, como também com a série, eu não vou refazer isso aí. Você vai me desculpar. Eu falei, se você quiser alterar, faça você. Refaça você, porque eu não vou refazer não. Eu tive todo um trabalho e eu segui o que você me orientou. Aí eu mandei. Aí ela... Depois ela foi mandando, essa conversa de ontem foi mais pro lado. Ela, não, professor, eu não estou dizendo que você não seguiu, eu sei que está correto, eu sei que eu conferi aqui, a atividade ela está de acordo com a habilidade, mas é porque é o seguinte, a gente tem que ver o lado, estou preocupada com o lado do aluno, será que o aluno vai compreender isso aqui? E essa atividade bem aqui, sei lá, eu achei essa atividade muito complicada, sabe? Porque você sabe, esse aluno não teve aula ano passado, presencial, foi muito complicado. E aí veio para a série seguinte, com você agora, e esse aluno não tem uma base, aí você está passando essas atividades. Olha, pessoal, vocês estão sacando aí, vocês estão caindo na ficha? Aí agora ela está me cobrando, tipo assim, o que lá atrás era o meu pensamento, era o que eu fazia, ela estava falando ontem para mim, e falou hoje de manhã de novo. Hoje eu me estressei. Hoje eu me estressei com ela aqui. Hoje eu falei praticamente um desaforo para ela aqui, ela me cobrando. E ela, não, porque, olha, eu tô aqui na escola, tenho que imprimir, algumas tarefas aqui eu imprimi, mas tem umas aqui que eu não estou de acordo. Ela fez o contato hoje comigo. Eu não estou de acordo com essas tarefas, porque eu tenho certeza que os alunos não vão compreender essa tarefa aqui, porque eles precisariam de mais uma base, sabe? Está muito complicado, então tem que rever, professor. Você devia refazer essa tarefa aqui, ou então substituir. Hoje eu tornei falar para ela aqui, eu digo, não vou refazer. E a senhora, por favor, imprima. Imprima do jeito que eu coloquei aí, tá bom? Falei, não vou refazer nenhuma. Eu falei, eu estou seguindo, inclusive, hoje eu falei para ela, inclusive eu tenho as conversas que nós tivemos, nós dois, do que você me orientou. Eu falei, eu tenho tudo guardado aqui, tá? Se você disser que não falou, eu tenho como provar que você falou aqui. Eu falei, não vou refazer nenhuma. Eu falei, isso aí que tu tá me cobrando? Eu falei, o que você tá me cobrando era o que eu fazia lá atrás. Aí agora que eu tô fazendo o que tu me mandou, agora tu tá invertendo a situação? Eu falei, não, não, não. Vai ficar agora do jeito que tu mandou, tá? Ai, meus amigos, eu tô aqui. Pensa numa coisa que chata. Agora me diga se isso não é trabalhar com o próprio demônio, sabe? Trabalhar com pessoas malignas, pessoas demoníacas, sabe? Enfim, isso aqui é um desabafo, tá? Que eu tô fazendo com vocês. Isso aqui é para que vocês tenham uma noção do que é trabalhar com mulher, sabe? Do que é trabalhar com mulher. Nunca tá bom, pessoal. Nunca tá bom. Você vê, eu tô fazendo o que que essa peste pediu e me exigiu, me deu bronca. Eu escutei, eu achei desaforada essa mensagem que ela falou para mim. Olha, deixa o teu achismo de lado, professor. Sabe, não me interessa o que tu acha, o que tu pensa. É para fazer o que tá lá no documento. Estou fazendo o que ela me mandou, agora a mulher tá reclamando? Tá reclamando que não é para fazer desse jeito, que não tá bom? Pessoal, é difícil, viu? É difícil. Eu falo, é um concurso, sabe? É um concurso, mas é difícil trabalhar com essa raça, sabe? É difícil. Enfim, mas vamos lá. Deixa eu. Pior que eu, eu fico tão empolgado aqui que na hora de eu falar. Mas vamos lá. O que é? O primeiro ponto aí eu já discorri, né? Vamos para o segundo ponto. Pessoal, sobre a coordenadora, né? Tem aquela situação que. Pessoal, isso mexe tanto comigo, eu juro pra você. Eu tô falando com vocês aqui, chega minha mão tá fria, olha. Tô massageando aqui com os dedos aqui, a mão tá fria, fria, assim, só de pensar nessa situação que eu trabalho, né? A gente fazer um trabalho nunca tá bom, pessoal. Nunca tá bom. De qualquer forma que eu tenha de fazer, nunca tá bom. E isso não é de agora, tem 11 anos, pessoal. 11 anos que eu trabalho, como eu disse, com exceção de uma escola que eu trabalhei que assim, eu não tive problemas no sentido do ensino em si, mas, por exemplo, foi essa escola que eu falei conveniada, era onde a Andréia trabalhava. Aí eu não tive o problema da sala, mas tive o problema da Andréia. Então, assim, mas em termos do ensino, todos os lugares que eu já trabalhei é desse tipo aí. É desse tipo. Você que tá, eu já tive informações aqui, depoimentos, de inscritos que estão cursando aí as licenciaturas. É essa a realidade que você vai se deparar quando você que se formou aí, se você entrar num concurso para dar aula, né, ser professor ou pegar um contrato, é com isso aí que você vai conviver.
Mas enfim, eu quero falar agora da coordenadora. Pessoal, quem me segue aqui há mais tempo, eu sei que vocês se recordam, lá quando eu tinha um outro canal, que uma vez quando eu contava, né, a situação dos assédios, o meu sofrimento com do que essa mulher fazia comigo lá dentro da escola, uma vez eu comentei para vocês que já na pandemia, deixa eu ver, foi em abril do ano passado, quando ela declarou um dia que ela estava gestante, né? Estava grávida de 4 meses já. Ocorreu uma situação dela ter mentido para mim, dizendo que a impressora da escola estava funcionando. Ela, não, nós mandamos arrumar a impressora, você pode ir lá imprimir suas coisas, suas tarefas. E a escola fechada, ela falou, você tem que passar aqui na minha casa para pegar a chave. Ela falou de manhã que estava grávida, quando foi por volta das 13 horas, eu passei na casa dela para pegar a chave da escola para poder ir lá. Não era nem a chave da escola, era a chave das salas, né? Porque o vigilante da escola, ele fica vigiando, mas ele não tem as chaves que abrem as salas, né? Enfim, ele vigia o prédio no geral. Quando eu chego na casa dela, que eu bato no portão, quem vem atender é o marido dela. O marido dela é um senhor já de uns cinquentão. Eu diria que hoje ele já deve ter seus 57 anos, talvez. Ele é um senhor moreno, baixo, barrigudo. E, pessoal, de repente esse homem abre a porta, abre o portão. Meus amigos, esse homem tava com uma cara, sabe? Parecendo que tinha comido bosta, sabe? Cara ruim mesmo, assim, ele só abriu um pouquinho assim o portão, esticou o braço assim e me entregou. Que eu até falei, eu falei boa tarde, ele não respondeu boa tarde pra mim. Me entregou a chave, eu fui lá, quando eu chego, a impressora emperrada, não estava, estava do mesmo jeito que estava antes, não funcionava. Aí eu vou e coloco até no grupo da escola, eu falei, ó, vim aqui na escola, a impressora não está funcionando, fecho a sala, desligo tudo lá, fecho a sala, volto, quando eu chego na porta da casa dela, no portão da casa dela, eu torno a bater, e eu ainda mandei o áudio, eu falei, ó, eu tô passando agorinha para devolver a chave, né, que já era tipo assim, para eles já ficar atentos ali no portão. Quando eu chego, eu bato no portão, ninguém veio atender. Ninguém atendeu. Aí eu fui e botei, tinha aquele, é uma caixinha do correio. Eu peguei e botei o molho de chaves dentro da caixinha do correio e mandei um áudio para ela. Eu falei, ó, como eu bati no portão e ninguém atendeu, eu coloquei as chaves dentro da caixinha do correio. Depois você pega aí, tá? E vim embora. É, Depois disso, como todo mês a gente tem que ir lá para a escola fazer a entrega das atividades. Ela trabalhou ano passado, ela trabalhou até dezembro, até o início de dezembro ela foi. Eu lembro que ela engordou, ela tinha dia que ela estava inchada, pálida. Ela ia com umas meias, acho que é problema, é meias para facilitar a circulação do corpo, né? Porque ela esteve numa gravidez de risco, né? Dizem que as gravidez de acima de 35 anos de idade na mulher é gravidez de risco. Era muito comum nos dias que estávamos lá, o marido dela aparecer lá com uns lanches para ela. Tipo assim, quando era 9, 9:30 da manhã, ele chegava com uma sacola. Ia numa lanchonete aqui da cidade, com certeza, e comprava esfirra, coxinha, essas coisas, e um saquinho com suco, né? Eu falo que dava de ver assim pela sacola transparente. E ele passava. Pessoal, vocês acreditam que eu via esse homem, o marido dela, sendo simpático com todas as demais professoras, mas comigo ele não falava. Às vezes ele passava pelo pavilhão, assim, digamos que ela, às vezes ele chegava, ela não estava na sala do administrativo, ela estava no pátio, ou ela estava no corredor, depois ele passava, ele cumprimentava uma professora, cumprimentava a outra, cumprimentava a mulher da limpeza. Quando passava por mim, ele passava e virava a cara para mim. E eu sempre fui intrigado com aquilo, sabe? Eu ficava esse homem bem aí, ele já deve ter percebido. Alguma coisa ele já percebeu. A meu respeito, alguém talvez já jogou uma piada nele, porque na escola as pessoas eu tenho certeza, todo mundo ali já percebeu o comportamento daquela mulher comigo. E às vezes alguém já poderia ter dado uma indireta, alguma coisa, porque eu fiquei assim, por que que ele não olha para mim, não fala comigo, né? E vocês acreditam que agora, olha o que que acontece. Isso já tem uns 2 meses, mais ou menos. 2 meses e meio, por aí. Eu tô num grupo aqui da minha cidade. Esse grupo faz muito tempo que eu participo. Isso foi bem antes das eleições de 2018, que é um grupo chamado, é um grupo de direita. É o grupo das pessoas de direita.
Então, tem pessoas daqui, tem pessoas de municípios vizinhos que são daqui, né? Às vezes se mudou, ou a família mora aqui, e são os apoiadores do Bolsonaro, é o pessoal que defende as ideias de direita, enfim, a gente está lá. É aqueles grupos que quase não tem conversa, dificilmente conversa, é só publicação. É publicação de notícias, notícia, notícia, enfim. Aí, de vez em quando alguém publica uma notícia, às vezes eu faço umas críticas. Assim, às vezes eu mando um áudio, às vezes eu mando um comentário. Por exemplo, essa questão da frouxidão do Bolsonaro. O pessoal fica muito assim, porque os direitistas, né? Não, porque é, essas forças malignas não deixam o nosso presidente trabalhar, porque o STF isso, porque os governadores aquilo, e ficam falando, e fica. Aí esses dias eu comecei a fazer umas críticas, né? Quando eu falei, gente, mas o presidente também é um frouxo, né? Convenhamos. O pessoal, esse povo faz tudo aí, ele não reage, ele não. Eu comecei a tecer umas críticas. O pessoal, de repente, eu descubro, através desses meus comentários, que o marido dela tá no grupo. O marido dela está nesse grupo. Eu olhei de cima a baixo a lista dos participantes. É um grupo grande, tem. Eu acho que tem umas 90 e poucas pessoas nesse grupo, quase 100. Eu olhei de cima a baixo a lista de participantes do grupo, ela não está. E eu sei por que ela não está naquele grupo. Ela não está porque ela é filiada ao PT. O pessoal tem muito. Olha o que eu botei no meu caderno aqui, ó. O pessoal fala muito assim, ó. Eu anotei aqui, ó. Homem é o chefe do lar. Mas essa frase aqui, eu falo que ela é uma frase que já está ultrapassada, porque veja vocês, o marido da coordenadora, ele é um pastor, ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus, um pastor congregacional, e ele é direitista. Eu já percebi lá pelas publicações dele, por algum comentário que ele coloca, ele é direitista, ele é apoiador do Bolsonaro, e ela não. Ela é militante do PT, ela é filiada há muitos anos. Eu cansei de ver lá dentro da escola ela acabar com a raça do presidente, sabe? Ela odeia o presidente. Ela odeia qualquer diretriz, até para a educação que é dada pelo presidente. Então, eu fico pensando, se mulher fosse submissa ao marido, ela não seria uma militante de esquerda, ela deveria seguir a opinião do marido dela, né? Comungar com a opinião do marido. Pelo menos era isso que eu cansei, eu me lembro. A minha mãe foi uma dessas mulheres que não quis ser submissa ao marido nessa questão religiosa. Meu pai foi para a Assembleia de Deus e ela para a Adventista. Eu cansei de ver, me lembro até de minha avó, minha avó materna falava para minha mãe, minha filha, por que você não vai acompanhar o certo é a esposa acompanhar seu marido. Se o teu marido escolheu a Assembleia de Deus, acompanha ele. Como é que fica uma coisa dessa, você numa igreja e ele noutra? Mas minha mãe não cedeu, pessoal. Não cedeu, de jeito nenhum. Como não cede até hoje, como se tivesse, não cederia se tivesse até hoje, né? E assim é ela lá, né? Então é balela esse negócio de que o homem, eu escuto muito isso, né? Porque o homem é o chefe da casa. O homem é o cabeça da mulher. Inclusive tem na Bíblia, né? Diz que o homem é o cabeça da mulher. Nadinha, nadinha. Eu percebo, o caso dessa coordenadora aqui é um caso clássico. Pois ele tá lá. Aí o que que acontece? Esses dias mesmo, vou comentar o mais recente agora. Esses dias, quando saiu essa lei do stalking, eu não sabia que a razão desse decreto expedido pelo presidente era por conta dessa questão do que estão fazendo aí, né? Os guardas municipais, a polícia aí, descendo sarrafo em quem quer trabalhar, né, na rua. E aí eu não sabia que a razão principal foi essa. Então quando eu vi, eu entendi logo o que a gente entende aqui, né? Que fosse só pela proteção desses grupos excluídos, os homens, né? E aí, como eu estava num grupo Blue Pill, né? Eu não iria falar coisas que pudessem me comprometer. Eu dei tipo assim, eu só dei uma alfinetadazinha, né? Quando as pessoas publicaram lá, eu fiz um comentário. Eu falei, o presidente está de parabéns, né? Colocou aí a lei, né? Para proteger os idosos, as crianças, as mulheres e tal. Eu falei, só faltou o direito dos homens aí, né? Aí eu botei kkk lá, umas risadinhas, né? Aí, isso aí que foi a alfinetada, né, que eu dei. Aí esse marido da coordenadora foi lá na minha mensagem e escreveu. Ele falou, não, eu acho que você talvez não está entendendo. Isso aí não foi por conta disso, não. Isso aí é para inibir a questão
assim, estão agindo com mão de ferro, né, contra quem quer trabalhar. Aí ele chegou a botar uns 2 vídeos lá tipo assim, mostrando o porquê desse decreto, né? Ó, assiste esse vídeo aí que você vai entender. Então, assim, ele foi bem educado comigo lá no, no grupo, né? Aí foi a partir dos vídeos que ele botou lá no grupo, foi que aí eu fui entender o porquê que o presidente, inicialmente, não estou aqui dizendo que não deixa de ter um ginocentrismo, né, naquilo ali. E assim, pessoal, isso aqui eu estou falando no virtual, mas no presencial, o que que acontece? Ela tá de licença, né? Ela tá na casa dela, se recuperando da. Como é que chama? O meu nome tá na cabeça. Cesariana, né? Da cesariana que ela fez. E aí ele que fica na rua, né? Ele tá andando na rua. Eu percebi que ele tá ficando muito aqui na rua. Eu acho que em função disso, né? Dela ter ganhado o neném, ele tá ali dando assistência, que ele se desloca muito pela a missão dele de pastor, né? Pastoreando umas igrejas aí afastadas aqui da cidade, enfim. E, pessoal, eu tenho encontrado com ele diversas vezes no supermercado que eu compro, em banco, por os lugares. Aqui é uma cidade, vamos dizer, uma cidade mediana, né? E, pessoal, se vocês verem a simpatia desse homem comigo, uma simpatia, uma gentileza comigo, assim, que eu tô. Isso aqui é que eu quero instigar com vocês. Como é que esse cara, até o ano passado, quando chegava na escola, passava por mim com a cara ruim, não falava comigo, carrancudo mesmo, sabe? Eu vi ele tratar bem todas as outras mulheres lá da escola, as outras funcionárias, menos eu. Aí agora esse homem tá numa simpatia comigo. Ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava no supermercado, eu fui 2 vezes ontem no supermercado. Eu fui de manhã, eu entrei pensando que já tinha. Porque aqui todo dia tem fruta e verdura, mas eu tenho prioridade de ir no dia que chega, eu sei os dias, é terça e quinta que costuma chegar frutas e verduras aqui, pelo menos no supermercado lá que eu compro, né? Porque você pega um negócio bom ali, da hora, né? Aqui, se eu for, por exemplo, no sábado comprar fruta e verdura, só acho o refúgio. É banana madura demais, é o tomate já meio estragado, então eu prefiro ir no dia que chega. E quando eu estava lá, aí o que que acontece? Eu enchi o carrinho de compra, onde eu fui fazer a minha compra do mês aqui. Quando eu chego na parte de verdura, não, quase não tinha verdura. Aí eu falei com um funcionário lá, eu falei, ué, cadê as verduras? Não, atrasou a entrega. Atrasou, só de tarde que vai ter. Então eu acabei tendo que ir de manhã e tive que ir à tarde também. Então de manhã, como eu já estava com o carrinho cheio, não tinha as verduras, não tinha fruta, eu já fui pro caixa, né? Quando foi ontem às 16 horas, eu retorno ao supermercado para ir fazer a compra das frutas e verduras que eu queria aqui para minha casa. Pessoal, quando eu entro, da entrada desse supermercado tem uma área assim que tem aquele lugar da gente pegar os carrinhos, né? Eu pego aquele carrinho de supermercado, pessoal, quando eu vou entrando, ele entra junto comigo. Só que ele entrou, ele pegou só uma cestinha, ele acho que ele ia comprar pouca coisa. Pessoal, o cara praticamente me abraçou, chegou assim e me passou o braço aqui na minha cintura, sabe? Um homem que eu não tenho nem dessas intimidades. E aí ele me chamou de irmãozinho. Ele, ô irmãozinho, tudo bom com você? E aí, como é que tá, Lu? Tá tudo bom lá com você, com sua família? E eu, tudo tranquilo, tudo em paz. Por ele ainda foi caminhando, eu fui lá pra parte das verduras e ele foi empareado comigo, vocês acreditam? Foi empareado comigo e eu fiquei botando ali, botando umas bananas no saco, botando mamão, botando as coisas que eu queria e ele também pegando escolhendo lá umas frutas. Não era muita coisa não, eu vi ele pegando pera, pegando maçã, pouquinha coisa lá e falando em Deus. Irmãozinho, você tem ido para a igreja, sabe? Como é que tá a sua fé? Aí eu falei, não, eu tô assim meio quieto. Eu não tratei ele mal, pessoal, assim, eu não fiquei dando muita conversa, mas o que ele me perguntou, o que ele foi falando assim, eu respondi de boa. Mas olha, eu voltei assim com uma sensação ruim daquilo, sabe? Eu fiquei assim, por quê? Eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça. Foi tão tanto, eu vou até contar aqui, eu vou participar para vocês uma situação. Eu achei aquilo tão estranho, assim, aqui, pessoal, se tiver alguém que entenda assim, não, tu tá paranoico, tu tá ficando doido, me explique. Bote aí, ó, eu acho que tu tá paranoico, por isso, não adianta,
Eu não vou me contentar se você disser só que eu estou paranoico. Diga que eu estou paranoico, mas o porquê, o que justificaria essa paranoia? Ou se você achar que eu estou certo, diga também que não, eu entendo, acho que eu não tiro sua razão de estar com essa sensação ruim. Porque ontem, quando eu fiz essa compra, o supermercado aqui ele faz a entrega na casa. Eles têm carro, tem moto, enfim, eles entregam na casa. Eu saí do supermercado e aí ontem eu resolvi dar uma passadinha lá na casa da minha amiga, da Júlia. Já tinha uns dias que eu tinha andado lá e ela conhece essa fulaninha, esse casal, né? Quando eu chego lá estava ela e o senhor, esposo dela. O cara agora, pessoal, vocês acreditam que agora eu entendi por que que o marido da Júlia ficou cismado comigo lá no início. Vocês lembram que eu falei que ele tava com a cara ruim, não me deu moral? Pessoal, ele é uma pessoa boa. Eu vou aproveitar aqui, vou abrir esse parênteses aqui, eu vou comentar para vocês. Ele é uma pessoa boa, o esposo dela. Eu decorei o nome, é o seu Jeremias. Eu vou dizer por que que ele ficou arisco. É porque ele já foi casado, pessoal. Ele revelou para mim, ele já foi casado e a mulher dele traiu ele com um cara bem novinho. Ontem ele fez essa confissão para mim. Ontem ele fez essa confissão. Porque eu cheguei lá, ele tá de boa comigo, sabe? Ele tá de boa comigo. Quando eu chego lá, ele senta junto com a Júlia, conversa, interage mesmo assim na conversa. Eu já teve ocasião de eu estar lá dele, se for de manhã, ele, não, espera pra você almoçar com a gente. Ou então, você quer comer alguma coisa? Tem fruta, tem. Ele tá super de boa comigo. Eu não fico indo lá com muita frequência porque eu não quero mesmo, mas ele tem sido muito cordial comigo. Acabou aquele ranço que tinha lá. E à medida que eu tenho, às vezes que eu tenho ido lá e eu converso e ele vai expondo a opinião dele, eu estou entendendo. Vocês já viram falar que o gato escaldado, ele tem medo até da água fria? Eu acho que é porque no início ele não me conhecia, ele deve ter me julgado assim como se eu fosse qualquer um aí, né, que seja um escravoceta, que não tem limite, que não tem princípios, que não tem moral. Mas eu acredito que o que a minha amiga deve ter falado de mim para ele e somado ao que ele já acompanhou de como eu sou, ele está adquirindo uma confiança em mim. Ontem eles estavam lá e eu comentei para ambos, né, essa situação e ele não deixou nem que a esposa dele comentasse, né, a Júlia. Ele disse, olha, eu vou te falar a minha opinião porque eu já passei por isso. Ele disse assim: todo homem casado, quando a mulher está incutida com outro cara, ou quando já está traindo, tem sinais dentro da casa. Ele disse: eu vou te falar uma coisa, fica esperto, porque alguma coisa ele já pegou no ar de você. E ele pode estar fazendo isso aí, de estar agora com essa simpatia toda pro teu lado, até querendo se aproximar de você, talvez é para descobrir mais coisas. É para descobrir mais coisas sobre o que ele já está desconfiado. Ele falou, eu te digo porque eu fui casado. Aí ele revelou que ele tinha, no começo, isso aí que eu achei estranho, porque no começo o que eu fiquei sabendo, através da própria Júlia, que ele era solteiro, nunca tinha sido casado, que era um homem sozinho, enfim. Aí ele já revelou, pelo que eu percebi, parece que ele não é crente a vida toda. Foi de uns anos para cá que ele aceitou, né, a mensagem Não, peraí. Não, ele foi crente na juventude, aí se afastou uma temporada e depois voltou. É alguma coisa assim, porque eu vi um momento que ele comentou que ele chegou a ficar fora da igreja, que até se envolveu com mulheres, enfim, né? Mas ele falou assim, você acredita, ô Vitor, que eu fui casado, eu tenho um filho. Ele disse, filho biológico mesmo, eu só tive um na minha vida. Hoje já tá um homem já adulto, né? Só o seu Jeremias já tem 65 anos hoje. Ele falou, eu tive somente um filho e que foi com essa mulher com quem ele conviveu. Ele disse que o filho dele já grande, ele falou, meu filho já com 16 anos, eu descubro que a minha mulher estava tendo um caso com um drogado, assaltante. Ele é de uma outra cidade, ele tá morando aqui porque ele casou com a Júlia e veio morar aqui, mas ele é de outra cidade. Ele disse que eu estava correndo, era um perigo, ela envolvida com um bandidinho. Falou, só que o que acontece? Até eu descobrir, eu já tinha percebido os sinais, ela já tinha dado sinais. Ele não entrou nos detalhes, que sinais eram esses, né? Não falou. Ele falou, até porque minha passada ontem foi assim rápida, porque eles iriam para a igreja. Ela até comentou, ela falou, não, daqui a pouco a gente já vai tomar banho que tem culto hoje, né?
Então eu acho que eu devo ter ficado cerca de uns 15 a 20 minutos. Foi uma conversa assim bem rápida e vim embora. E ela foi a mesma coisa. A Júlia disse assim, ela falou, olha, porque isso aí, ele falou, Vitor, isso aí não é uma coisa tão segredo mais, né? Porque ela escancara. A cunhada, que é a diretora lá, já percebeu, às vezes outras professoras já percebeu. Quem garante que alguém não já participou isso para ele? Às vezes já deu um toque nele, ó, a tua mulher lá na escola, ela age assim, assim e tal. Alguma coisa já chegou no ouvido. Pessoal, eu fiquei, assim, é incrível, assim, é como se fosse, sei lá, uma intuição, um sexto sentido, porque do momento que aquele homem... Eu já tenho uns dias assim, olha, que já teve situação, às vezes, de eu estar passando de moto na rua. Um exemplo aqui, eu ia passando de moto e ele passou por mim, também de moto. Eles têm carro, mas ele também tem uma bis, né? Às vezes ele tá passando e ele passar por mim, ele buzinar a moto para mim. Como se, tipo assim, como se ele fosse um amigão meu, assim, uma pessoa que tem uma aproximação comigo. E desde esse tempo eu fiquei assim, por que que esse homem tá desse jeito agora comigo? Por quê, né? Enfim, eu assim, eu não tô assim com uma sensação muito boa, não. Desde ontem eu tô com um pouco assim dessa ansiedade dentro de mim, porque eu tenho é medo, pessoal, eu tenho é medo. O que que tá rolando nos bastidores que eu não estou sabendo, né? A traição, Judas, né? Lá na Bíblia tem a história, né, de Cristo, né? Como Judas traiu Cristo com um beijo, né, no rosto. Então tem muita traição às vezes para cima do outro que vem, não é? A pessoa chega assim de mansinho, né? Eu falo porque a minha visão de corno, para mim os cornos é o tipo de homem mais violento e agressivo que tem. E para eles não importa. Não importa se era eu que estava dando em cima dela ou se é ela que está dando em cima de mim. Ele percebeu que tem um risco aí dele perder a mulher dele. A mulher nunca será punida, ele nunca vai ficar contra ela. Ele vai ficar, por exemplo, se ele descobrir que ela está apaixonada por mim, ele vai tentar fazer alguma coisa contra mim. Vai tentar me eliminar aí na história para que não. Tipo assim, eu elimino ele, aí eu tenho ela garantida aqui comigo. É assim que funciona a mente do corno. Por isso que eu fico com medo. Eu fico com medo, eu fico preocupado com isso aí, sabe? Mas não me resta outra saída a não ser aguardar. Os senhores comentem aí o que vocês acreditam. Quando eu falei assim, que ele, na verdade, ele se mostra, né? Aparentemente ele se mostra uma pessoa boa, uma pessoa humilde, assim, mas eu fico pensando, um ser humano que consegue conviver com uma mulher daquela, eu tenho minha dúvida se ele é de fato uma pessoa boa. Sabe? Porque, sei lá, a pessoa que é boa de verdade, ele não suporta, ele não consegue conviver. Enfim. E agora eu discorri aí o último ponto. Agora eu vou falar. Pessoal, eu ia falar sobre a seca, né? Mas não, quer saber? Já são 11h10 da manhã aqui, já tô com fome. Vou já caçar o que comer, eu vou ficar devendo essa pra vocês. A seca, depois eu vou fazer um podcast pra falar só dela, tá bom? Comentar só dela. Eu vou deixar por enquanto só essa aqui, porque eu já falei muito, então eu acho que isso aqui ficou um conteúdo. Você vê que tudo girou em torno dessa questão do ambiente de trabalho. Pode perceber, a minha vizinha, a assediadora aqui da frente, eu parei de ir lá na casa dela, ela não veio na minha casa, morreu a parada, né? Acabou o problema. Não, eu neutralizei essa situação. Agora, o outro caso lá é de trabalho, sabe? É um caso de trabalho. Então, comentem, tá? Eu gostaria muito dos feedbacks, isso aqui foi um desabafo, tá? Ambas as situações aí eu gostaria muito do comentário de vocês, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau. Fiquem em paz.